nós vamos falar a respeito da relação entre economia e direito a partir do pensamento ético que se poderia chamar de iluminista. Nós vamos ver um Baruch Spinoza. Nascido na República Holandesa e que viu também os estertores desta, com o linchamento dos irmãos de Witt. Spinoza concorda com as premissas de Hobbes no que tange a cada qual buscar ver o respectivo interesse pessoal realizado ao máximo e, justamente em função disto, de tal circunstância poder levar os interesses conflitantes sobre bens escassos a se entredestruírem, é que Spinoza vai, tal como Hobbes, entender que radica a necessidade de instituição do Estado. No entanto, se o soberano também é humano, ele também vai estar sujeito aos apetites e também vai querer realizar o seu interesse pessoal a qualquer custo. E mais, ele vai, inclusive, já que ele estará de posse do poder de exercer a força, ele vai, inclusive, querer aproveitar-se desta situação. E é exatamente por causa disto que o melhor governo não será, ao ver de Spinoza, aquele em que o soberano é a medida de toda a justiça. Mas, pelo contrário, será aquele que até mesmo a atuação do soberano será previsível. Esta previsibilidade, Spinoza não chegou a este ponto, mas é evidente que esta previsibilidade irá ser de extrema valia no sentido de tornar mais seguro o cálculo econômico. Será de extrema valia no sentido de possibilitar a previsão das consequências de cada decisão econômica que se tome. E com a mesma idade de Spinoza, mesma idade porque nascido no mesmo ano, embora tenha vivido muito mais, John Locke vai traduzir o ponto de encontro do liberalismo com o liberismo.
a sua doutrina do direito natural, que é francamente voltada a o Estado por-se limitado diante do cidadão, vai dar como o direito por excelência a propriedade. E ela vai se apresentar como o direito por excelência por traduzir o fruto de anos e anos de trabalho ou do trabalho de gerações e gerações. Claro que a ideia do trabalho de gerações e gerações viria justamente diante da previsível objeção relacionada ao direito de herança. Pois bem, é de se notar que esta noção da propriedade também vai se encontrar presente em Schopenhauer, em Arthur Schopenhauer, quando ele vai enunciar o fundamento deste instituto. Porém, o próprio Schopenhauer vai fazer uma distinção entre a propriedade tida como de direito natural por ser decorrência do esforço efetivo do proprietário e a propriedade que seria decorrente da ação do Deus eventus. Pode-se pôr Gottfried Leibniz dentro do iluminismo a despeito de ele ser um pensador francamente ligado ao absolutismo. Por quê? Justamente em virtude da sua preocupação em manter uma fidelidade ao dado racional. Com efeito, a sua visão de mundo acerca de se viver no melhor mundo possível, porque tudo o que Deus faz é o melhor possível, não deixa de apontar para a sacralidade das posições que cada qual neste mundo ocupe. Com isto, em realidade, Leibniz trabalha a noção da ordem natural como algo a ser preservado e observado. E esta ideia da ordem natural também vai estar presente entre os fisiocratas. E ela estará expressa justamente na chamada economia de trocas.
E a economia de trocas, como se sabe, vai materializar-se mediante negócios jurídicos. Então, a ligação entre o direito e a economia, na visão dos fisiocratas, e é curioso que o médico François Quesnay escreva na enciclopédia precisamente o verbete sobre direito natural. A ordem natural para os fisiocratas vai estabelecer, pois, a partir de uma imbricação necessária entre o fato econômico troca e a sua corporificação no negócio jurídico. É interessante também lembrar um aspecto pouco explorado da obra mais famosa de Montesquieu, Com Efeito no Espírito das Leis, do qual normalmente as pessoas se lembram em razão da separação de poderes, comparece também a preocupação com temas como dinheiro, câmbio e usura. E, em face desta, é utilizado um argumento muito semelhante àquele que se utiliza em relação ao tráfico de entorpecentes, qual seja o dado de que o seu exercício abusivo somente se fortaleceria diante da respectiva repressão. E outro pensador iluminista, que até se pôs em antagonismo, num certo sentido, com Leibniz, com relação ao tema do otimismo, mas não com relação ao tema da estabilidade das relações sociais. Trata-se de Voltaire, que considera a mais perfeita das ordens jurídico-econômicas a que reforce o interesse dos proprietários e que evite que os camponeses sejam tão ricos que não se sintam obrigados a vender a respectiva força de trabalho a quem melhor lhes possa pagar. Ainda, dentro do iluminismo, em antagonismo com Voltaire, em antagonismo também com Leibniz, vamos ver um Jean-Jacques Rousseau, que, além daquela famosa expressão referente à desigualdade dos homens como fundada na propriedade, ele chegou a indicar, dentre as mais importantes funções do governo, a redução das desigualdades, vindo a propor, dentre outras medidas, a tributação mais gravosa segundo a essencialidade dos produtos. Vejam, seletividade segundo a essencialidade, que, no caso brasileiro, é a característica de impostos como o
imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, chamados impostos indiretos. Kant, Immanuel Kant, que é um herdeiro de Rousseau, é o grande pensador da liberdade enquanto autonomia da vontade. A vontade autorregrada, responsavelmente regrada. E que vai ser melhor exercida quanto maior for a autossuficiência do indivíduo. O ser humano será visto como um fim em si mesmo, jamais poderá ser instrumentalizado. Mas a ideia do ser humano deverá ser vista sob um ponto de vista formal. Ou seja, o ser humano é fim em si mesmo. Isso quer dizer, ele tem dignidade e é exatamente porque ele tem dignidade que ele não pode ser alvo de discriminações. Essas discriminações seriam aptas a amesquinhá-lo enquanto ser dotado de dignidade. Essa igualdade formal, sob o ponto de vista econômico, vai se traduzir na livre concorrência. Por quê? Porque na livre concorrência, os agentes que disputam a preferência dos adquirentes possíveis irão empregar uma musculatura financeira e uma capacidade de solução de problemas semelhante. Eles serão tidos como iguais, pois. E de outra parte, nós vamos ver também a propriedade privada como um fator que vai assegurar a autossuficiência das decisões e, portanto, será o título que irá habilitar alguém a participar da formação do próprio ordenamento jurídico. Então, a visão iluminista vai encontrar o seu ápice em Kant. É, entretanto, mesmo com todo este formalismo, é em Kant que se vai encontrar também um início de justificação para que o Estado venha a compor os desequilíbrios que se travam no âmbito econômico. Não diretamente na obra de Kant, mas a ideia da dignidade da pessoa humana, e é sempre
importante lembrar, quando se fala em dignidade da pessoa humana, é sempre importante lembrar que a pessoa jurídica não é humana. Embora ela seja constituída por seres humanos, ela em si não é humana. A ideia da dignidade da pessoa humana vai implicar um dever de o Estado atuar para evitar que a desigualdade material entre duas partes venha a nulificar um poder de barganha que, sob o ponto de vista formal, aparentemente estaria assegurado.